A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Querida e amada Igreja Presbiteriana no Jardim Sul, nesta data tão especial em que esta igreja comemora o seu 12º aniversário de organização eclesiástica, eu tenho o privilégio de ter sido convidado pelo reverendo José Gonçalves a trazer-vos uma palavra de incentivo, uma palavra bíblica, uma palavra do Senhor para o coração de vocês, parabenizando-vos neste momento tão importante. Tive o privilégio de ser o fundador dessa igreja, estando aí com vocês desde o princípio, desde junho de 2002, plantando a congregação presbiteriana no Jardim Sul, junto com a igreja presbiteriana no Jardim Augusta, que investiu todos os recursos necessários. Foi uma bênção de Deus, e na pessoa ali do seu pastor, o reverendo Paulo Gerson Liano, e todos os demais do conselho daquela igreja, investiram todos os recursos necessários, e em pouco menos de 6 anos, não, um pouco menos de 7 anos, estava organizada a igreja presbiteriana no Jardim Sul. E hoje ela é uma das igrejas mais importantes do presbitério de São José dos Campos, e não só do presbitério, mas aqui da região, da nossa cidade. Ela é uma das igrejas mais importantes, não só pela sua presença, mas especialmente pela sua fidelidade às Escrituras. Sou grato a Deus de todo o meu coração pela forma como Ele conduziu essa igreja nesse tempo todo, e agora nesses últimos anos com o reverendo José Gonçalves ali firme na palavra de Deus, guiando essa igreja, zelando pela doutrina, pela liturgia da igreja, pela identidade presbiteriana, algo que tem sido tão solapado hoje em dia em muitas das nossas igrejas. Eu louvo a Deus de todo o meu coração por ver essa igreja firme na presença do Senhor. E quando eu penso em vocês, um texto que me vem à mente é o de 1 Tessalonicenses 1, 2 a 5. O apóstolo Paulo, falando àqueles irmãos, ele diz o seguinte: dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo destaca 3 características aqui que eu vejo na igreja presbiteriana do Jardim Sul. Ele destaca naquela igreja de Tessalônica as seguintes características. Primeiramente, ele fala, recordando diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Uma fé operosa, uma fé que produz frutos para a glória do Senhor. Temos visto isso na igreja presbiteriana do Jardim Sul. Também ele fala da abnegação do vosso amor. Amor exige abnegação. O verdadeiro amor, ele é abnegado, ele abre mão das suas vontades, abre mão dos seus direitos para socorrer e para atender a quem precisa. A igreja presbiteriana no Jardim Sul sempre foi assim. Também nós vemos a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Recordo-me de todas as escolas dominicais, encerrando, nós recitávamos 1 Timóteo 1, versículo 1, e creio que até hoje ainda é assim. Cristo Jesus, nossa esperança. Irmãos, que bênção poder ver esta igreja sendo operosa na fé, abnegada no amor e firme na esperança em Cristo Jesus. E o evangelho que vocês receberam e têm recebido por boca do servo de Deus, reverendo José Gonçalves, vocês têm vivido e têm aplicado na vida de vocês. O meu desejo é que Deus continue abençoando profundamente essa igreja, continue usando profundamente essa igreja, e que cada membro dela perceba o privilégio que tem de fazer parte dessa história. Eu digo que tive um grande privilégio de poder servi-la como pastor,
e ter feito parte da história dessa igreja. E eu louvo a Deus de todo o meu coração por tudo que Deus fez e tem feito por vocês. E continuarei orando por vocês. E continuarei pedindo a Deus que os abençoe e use cada um de vocês. Trago-vos em meu coração. Trago-vos nas minhas orações. Que Deus os abençoe. Amem o seu pastor. Amem o reverendo José Gonçalves. Sigam as suas palavras. Ele é um servo valoroso, como poucos pastores conhecemos em nossos dias. Ouçam a este pastor, amem a este pastor. Ele se esmera por ensinar, por conduzir essa igreja na presença do Senhor. Atentem à voz do conselho da igreja, os líderes que Deus colocou sobre vocês, homens de Deus que querem ver a igreja de Cristo cada vez mais forte, cada vez mais pujante para a glória do Senhor e o nome de Cristo ser cada vez mais honrado e glorificado em nossa cidade. Igreja Presbiteriana no Jardim Sul, receba o meu abraço. O meu abraço da minha esposa Janaína e da nossa filha Ana Cristina. Nossa família ama a família presbiteriana no Jardim Sul. Deus os abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e por todo sempre. Amém. Olá, irmãos, tudo bem? Eu gostaria de trazer a vocês uma mensagem referente ao aniversário da nossa igreja. E eu queria voltar a Atos dos Apóstolos, porque eu acho que é o melhor texto, né, para nós falarmos de igreja. Eu queria ler com vocês Atos, no capítulo 4, os versos 32 e 33. Vou ler para vocês. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Normalmente, quando nós recorremos a esse texto, né, particularmente aos textos de Atos, nós vamos a esse texto procurando um modelo para aprender como nós deveríamos ser igreja, né? Sempre vamos a esse texto perguntando como devemos ser, como deve ser uma igreja. Mas eu queria hoje fazer uma abordagem um pouquinho diferente, porque, ainda que de forma imperfeita, assim como certamente era na igreja de Atos, eu posso ver essas características na nossa igreja. O texto diz que era um o coração e a alma, e que todas as coisas eram comuns entre eles. É muito bom nós percebermos, e eu percebo isso na nossa igreja, essa questão de um coração e uma alma, e de ter as coisas em comum. Eu percebo a preocupação de um irmão com o outro. Eu percebo essa união em oração, quando nós compartilhamos alguma necessidade que temos, né? E nós percebemos a igreja orando, a igreja unida, em um coração, em uma mente, buscando ao Senhor em favor uns dos outros. Isso é muito importante, isso é uma parte importante do ser igreja, e eu posso perceber isso na nossa igreja, né? Nós vemos aqui também que eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus,
e em todos eles havia abundante graça. Aqui fala particularmente dos apóstolos, mas eu acho que nós podemos aplicar isso à igreja toda, né? Nós sabemos que vocês, quando estão aí no dia a dia, vivendo a vida aí fora, vocês dão testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Vocês testemunham, através da vida de vocês, as coisas do reino e as coisas de Jesus Cristo. E que é abundante a graça de Deus na vida da nossa igreja. Nós percebemos isso na nossa igreja, né? Eu, particularmente, percebo isso e sou muito grato a Deus por perceber essas coisas, né? De forma que é muito bom poder congregar na igreja do Jardim Sul, né? É muito bom poder buscar a Deus, crescer, aprender com vocês e ver em vocês verdadeiros irmãos, né? Que Deus continue a abençoar a nossa igreja, que Deus continue a nos fazer cada vez mais unidos, que Deus continue a nos fazer ser cada vez mais um só coração, que nós tenhamos cada vez mais as coisas em comum e que a graça de Deus possa ser sempre abundante na vida da nossa igreja. Que Deus, portanto, continue a abençoar a nossa igreja para a glória dele. Abraços a todos e até a próxima, se Deus quiser. Olá, meus irmãos. Sou o Pedro, presidente da UCP, filho do presbítero Eduardo e da Michele. Graças ao Senhor, completaremos mais um ano de organização como igreja. Serão 12 já, e nesse tempo todo, o Senhor tem nos guardado debaixo de sua graça. Eu estou na igreja presbiteriana no Jardim Sul desde sempre. Já na barriga da minha mãe, eu já participei de vários trabalhos. Aqui fui batizado e desde o berçário tenho aprendido vários ensinamentos da palavra do Senhor, assim como uma turminha da nossa CP. Que Deus continue a nos guiar como igreja, desde o nosso pastor José, o conselho, toda a liderança e todos os membros que vivamos sempre como uma família, evangelizando a todos aqueles que precisamos ouvir de Cristo, o nosso Salvador. Um abraço a todos, fiquem com Deus. A palavra do nosso Deus diz: como é bom e agradável vivemos em união. Estou aqui representando a Junta Diaconal e também o grupo de louvor, dando glória a Deus por mais um ano de vida da nossa igreja e agradecendo aos irmãos que contribuem, que servem nesses 2 ministérios. Que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos e lembrando também que ao longo da história da nossa igreja, outros irmãos contribuíram e serviram nesses 2 ministérios e somos gratos a Deus pela vida de cada um desses irmãos. Parabéns, igreja! Que Deus o abençoe e que a nossa igreja sempre seja centrada no caminho do Senhor. Amém? A equipe do Projeto Eliseu agradece à Igreja Presbiteriana Jardim Sul pela oportunidade de levar a palavra do Senhor a tantas famílias carentes. Parabenizamos a igreja por mais um aniversário. Que Deus nos dê sabedoria e saúde para continuarmos com nossa missão. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Olá, meus irmãos, tudo bem? Em nome da nossa UMP, eu quero, juntamente com você, louvar a Deus pelos 12 anos de organização da nossa igreja e pedir a Deus que a nossa igreja continue sendo uma bênção no nosso bairro, levando o Evangelho para muitas pessoas. Que Deus continue nos abençoando. Um grande abraço a todos vocês. Boa noite, irmãos. Em nome da equipe de recepção, gostaria de parabenizar a Igreja Presbiteriana no Jardim Sul.
Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Romanos 15, 7. Assim nós devemos nos acolher uns aos outros. E eu agradeço, em nome de toda a nossa equipe, à igreja, ao pastor, aos presbíteros, aos diáconos, a cada membro, toda a recepção, todo o acolhimento e que continuemos a fazer um bom trabalho para a glória e honra de Deus. Amém. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Louvamos a Deus por nossa igreja que tem nos ensinado essa doutrina. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Estamos distantes uns dos outros, mas estamos unidos, né? Com o coração, com o pensamento. E estou aqui em nome da SAF também, parabenizando a nossa igreja e dizendo assim que estamos completando mais um aniversário. E nós vamos representar aqui, olha, eu estou com boa parte da SAF aqui, né? Representando. E nós queremos parabenizar a igreja do jeito que a nossa família gosta, do jeito que gostamos. E então nós vamos cantar uma música que é conhecida da igreja, só que a letra é feita especialmente agradecendo a Deus pela nossa igreja, pela igreja. Um pastor, amigo nosso já falecido, ele fez essa letra no ano de 1976. E é uma letra própria mesmo para agradecer a Deus pela vida da nossa igreja. Graças dou por esta igreja que o Senhor aqui plantou, pelo som do Evangelho que ela sempre proclamou, pelos pobres pecadores que aqui acharam luz, pelas almas convertidas ao nosso Senhor Jesus. Graças pela mocidade, sempre alegre a brilhar. Graças pelas criancinhas que aqui tem outro lar. Graças dou pelas senhoras e por meus irmãos também, que em prol do Evangelho não disse tudo que tem. Graças dou pelo coral, sempre firme e vencedor, que através de temporais tem louvado o Salvador. Graças por irmãos queridos que já estão além do véu, e por outros que ainda lutam, caminhando para o céu. Graças dou pela doutrina e a firmeza que ela traz, pela Bíblia que ensina ser Jesus a nossa paz. Ó Jesus, Senhor da igreja, para ti todo louvor, toda glória tua seja, pelo teu imenso amor.
Olá, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre todos. Amanhã, dia 5, nós completaremos 12 anos de igreja organizada. E em nome do conselho da nossa igreja, nós queremos agradecer a todos vocês que fazem parte dessa história. Somos uma grande família, que estamos firmados e alicerçados em Cristo, no qual temos a nossa esperança. Queremos agradecer a cada sociedade interna da nossa igreja, bem como a junta diaconal, as equipes de música, de recepção, Projeto Eliseu, enfim, todos aqueles que fazem parte desta igreja. Agradecer a você pelo trabalho, pela dedicação, acima de tudo, por sua presença, por você fazer parte dessa igreja. Sua presença nos faz muito bem. Queremos agradecer também a todos aqueles que estão frequentando já a nossa igreja há um tempo, mas ainda não oficializaram a sua membresia. Que Deus continue abençoando a sua vida e que em breve você também se torne oficialmente membro da nossa igreja. Meus queridos, já é o segundo ano que nós não conseguimos comemorar o aniversário da nossa igreja como nós planejamos, mas conforme Deus planejou. Isso alegra o nosso coração. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, nós entendemos claramente que tudo que está acontecendo está no controle de Deus e que Deus usa todas essas coisas para nos abençoar. Portanto, é sim motivo de alegria, de alegrarmos no Senhor. Nós teremos o culto de gratidão ao Senhor nosso Deus, com o número mínimo de pessoas, mas você na sua casa, alegre-se conosco, cante louvores, ore e agradeça ao Senhor por estes 12 anos de igreja organizada e mais 7 de congregação, totalizando aí 19 anos servindo ao Senhor. E nós gostaríamos que toda a igreja pensasse na importância da igreja no mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Portanto, nós devemos ter o entendimento e agirmos nesse momento da maneira como Deus determinou. É hora de nós pregarmos o Evangelho e buscarmos através da palavra de Deus consolo para as pessoas que estão aflitas, sem esperança. É hora de nós orarmos pelo povo, é hora de nós tratarmos o povo com amor, com misericórdia, com compaixão, sabendo que nós temos a nossa esperança em Cristo, mas muitas pessoas, ou seja, o mundo não tem essa esperança. Portanto, é tempo de nós, agora nesses 12 anos de igreja organizada, entendermos a importância do nosso papel, não só nesse bairro, mas nessa cidade e onde o Senhor nos permitir. Deus nos plantou como igreja para adorá-lo, para exaltá-lo e para servi-lo. E nós servimos ao Senhor proclamando o Evangelho, nós servimos ao Senhor levando a palavra dele às pessoas que não têm nenhuma esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança. Levemos essa esperança às pessoas. Que seja o momento de trabalharmos com amor, com dedicação, com disposição, com força de vontade, para que o mundo conheça o Cristo que nós conhecemos. Esta igreja é dele, a palavra que nós pregamos é a palavra dele, a vida que nós desfrutamos é a vida dele, nós somos ovelhas dele, portanto, sirvamos ao Senhor com alegria, com dedicação. Portanto, nós deixamos aqui essa palavra de incentivo e em nome do conselho da nossa igreja, nós então abraçamos a todos vocês. Em breve poderemos fazer isso pessoalmente. Um grande abraço a todos, que Deus continue nos abençoando. Amém.